Olá, sou Carlos Salgado e hoje vamos falar sobre as massas para os bolos ou tartes. Um bom bolo, doce ou salgado, sempre será bem-vindo. Hoje veremos as 3 massas básicas para bolos ou tartes e uma que principalmente gosto muito. Para as massas que veremos a seguir, existe uma regra fundamental: rápido e frio. Isso significa trabalhar com rapidez e eficiência. Nunca amassa demais. Quanto menos trabalhar a massa, mais crocante ficará, já que não ativamos o glúten da farinha. E mantenha-o frio para poder forrar os moldes ou aros com mais facilidade. E eu prefiro os aros. Por serem lisos, a massa tende a permanecer intacta. Mas se preferir as tarteiras clássicas, deve forrá-las muito bem. Por exemplo, estes são os aros perfeitos para as quiches. Quiche é uma tarta salgada que é muito boa quando se come imediatamente depois de assar, e quando é feita em aro é mais fácil de remover. No final deste tutorial tenho uma receita muito fácil para uma deliciosa quiche Lorraine. E se ficarem até o último segundo, terão acesso a uma receita adicional que completa os tutoriais dos cremes. Antes de começar, gostaria de dar as seguintes dicas. Os tempos de refrigeração que dou aqui das massas são os mínimos. As massas sempre ficarão melhor se forem refrigeradas toda a noite. No dia seguinte, apenas tem que deixá-la fora até que esteja mais maleável. Então, vamos começar nosso tour pelas massas para bolos ou tartes. Em primeiro lugar, temos a massa quebrada, podre ou brisé. É a massa de tarte por excelência. Como o nome indica, é muito quebradiça. Não precisa ser assada ou pré-assada. É perfeita para recheios líquidos. E é a massa ideal para uma quiche ou um flan parisien. No final deste vídeo vou mostrar uma receita bem simples para uma deliciosa quiche Lorraine. Para preparar a massa quebrada temos 250 gramas de farinha, 125 gramas de manteiga fria em cubos, uma gema, 3 colheres de sopa de água muito fria e uma pitada de sal. Para fazer esta massa utiliza-se o método sablage. Os ingredientes secos devem ser integrados com a manteiga até a obtenção de uma areia, ou sablé em francês. Existem 3 maneiras de prepará-la. A primeira é com a ajuda de um misturador de massa. Integramos todos os ingredientes sem fazer contato com as mãos, apenas com o misturador. Assim obtemos a consistência arenosa. Em seguida, adicionamos a gema e a água fria. Integramos sem misturar muito. E aqui temos a massa quebrada. Envolvemos em filme plástico e refrigeramos por cerca de 30 minutos a 1 hora. A segunda forma de fazer esta massa é com a ajuda de um processador de alimentos. Adicionamos todos os ingredientes secos e a manteiga. Ativamos o processador aos poucos até obter a consistência arenosa. Em seguida, adicionamos os líquidos. Processamos um pouco. E assim temos a massa quebrada. Levamos a refrigerar. A terceira e última maneira de preparar esta massa é usar a batedeira com a pá plana. Acrescentamos os ingredientes secos e a manteiga. Misturamos lentamente até obter uma areia. E finalmente os ingredientes líquidos.
Levamos a refrigerar. Esta massa geralmente estende-se com muita facilidade. Não precisa ser pré-assada. Quando estender a massa, pode usar farinha primeiro e depois diminuir a quantidade. Vira a massa depois de cada movimento com o rolo. Desta forma, não adere à superfície e mantém uma melhor forma. Depois de ter a massa em meio centímetro ou 3 mm de espessura, forre o aro ou a tarteira. Quando forrar os aros, pode fazê-lo das seguintes maneiras. Dobre um disco de massa em dois e coloque-o de um lado do aro. Espalhe um círculo de massa com o rolo. Coloque a massa com a ajuda de uma folha de papel parafinado ou um tapete de silicone. Forrando primeiro as paredes do aro e depois marcando uma base. Ou marcando uma base e logo forrando as paredes do aro. Quando tiver o aro forrado com a massa quebrada, é conveniente levar para congelar por 1 hora antes de adicionar o recheio. Isso manterá a estrutura e obterá uma consistência ainda mais quebradiça devido ao choque térmico. Adicione o recheio e leve ao forno. E aqui temos uma perfeita e deliciosa quiche Lorraine. Em geral, essa massa pode ser utilizada também para versões doces, com recheios líquidos que precisam ser assados, como o flan parisien. Para isso, eliminamos o sal e adicionamos cerca de 50 gramas de açúcar em pó. Se em vez disso o recheio for um creme pasteleiro, temos uma opção melhor, a massa sablé ou massa quebrada doce. Sablé significa areia em francês. Para esta massa usamos a mesma técnica do areado ou sablage que usamos para a massa quebrada. Porque essas duas massas utilizam a mesma técnica do sablage ou areado, é esta que recebe o nome de sablé. Muitos pensam que é porque é originária da cidade Sablé-sur-Sarthe. Esta massa é muito delicada e pode ser aromatizada com amêndoas, limão, laranja ou baunilha. Minha receita favorita tem amêndoas. Cá temos 250 gramas de farinha, 100 gramas de açúcar em pó, 2 pitadas de sal, 50 gramas de amêndoa em pó, 135 gramas de manteiga fria em cubos e um ovo. Usamos o mesmo método da massa quebrada. Os ingredientes secos com a manteiga fria. Em seguida, o líquido. E levamos a refrigerar cerca de 2 horas. Quando estender a massa, pode usar 2 folhas de papel parafinado ou 2 tapetes de silicone. Se a massa ficar macia, leve a refrigerar um pouco.
Se o aro ou a tarteira estiver bem forrada, não precisa ser assada com feijão ou arroz para evitar que fique com alguma protuberância. Se preferir, pode fazer assim, mas lembre-se de retirar os grãos após 10-15 minutos e coloque a base de volta no forno. Esta base deve ser assada. Também pode ser pré-assada e levada novamente ao forno com algum recheio, como uma tarta de maçã. Asse a 170 graus por cerca de 20-25 minutos, ou até que tenha uma cor dourada clara. Esta massa é perfeita para rechear com cremes e frutas. Veja as possibilidades. Para um bom creme pasteleiro ou diplomata, confira o primeiro tutorial dos cremes. O link para o tutorial está aqui acima e na descrição deste vídeo. Não esqueçam que ao final deste vídeo tenho uma receita que completa os 2 tutoriais dos cremes. E agora temos a massa açucarada ou sucré. Esta massa tem maior concentração de açúcar, permanece fresca por mais tempo e é perfeita para recheios líquidos como ganaches, mousses, cremes, recheios de frutas ou compotas. Em particular, não acho esta massa tão deliciosa quanto a sablé, mas é mais firme e retém muito melhor a umidade. O açúcar granulado é normalmente usado nesta massa, mas para dar uma textura mais delicada usamos açúcar em pó. A maneira de fazê-la é o cremage. Temos 125 gramas de manteiga pomada, 125 gramas de açúcar em pó, 30 gramas de amêndoa em pó, um ovo, uma pitada de sal e 250 gramas de farinha. Pode ser feita de 2 maneiras. Em uma tigela, batemos a manteiga com o açúcar até ficar bem cremosa. Adicionamos o ovo e misturamos bem. Em seguida, adicionamos a amêndoa em pó e a pitada de sal. Misturamos muito bem. Agora adicionamos a farinha sem amassar muito. E assim temos uma massa pronta para ser refrigerada por cerca de 3 horas. A outra forma é na batedeira. Usamos a vareta para bater a manteiga com o açúcar e seguimos a mesma ordem anterior.
Quando tivermos uma consistência cremosa, trocamos a vareta pela pá plana e adicionamos a farinha. E assim temos uma massa açucarada pronta para ser refrigerada e usada em 3 horas. Tal como acontece com a massa quebrada doce, estendemos a massa entre 2 folhas de papel parafinado ou 2 tapetes de silicone. Forro os aros e levo ao forno por cerca de 20 a 25 minutos a 170 graus. Depois da assada, pincele com um pouco de ovo batido para torná-la ainda mais impermeável. Assamos por cerca de 5 minutos ou até que atinja uma cor dourada escura. E aqui vemos seus possíveis usos. Para a receita do cremoso de chocolate, confira o segundo tutorial de cremes. O link está no topo ou na descrição deste vídeo. Já vimos as 3 massas essenciais: a massa quebrada, podre ou brisa, a massa quebrada doce ou sablé e a massa açucarada ou sucré. E vamos adicionar uma quarta opção, que também é muito fácil de fazer e muito deliciosa. E é a sablé breton. É muito delicioso devido ao seu alto conteúdo de gordura. Originário da região de Bretanha e da Normandia, é denominado sablé pela sua textura arenosa, mesmo quando é feito com a técnica cremage. Temos 125 gramas de manteiga pomada, 125 gramas de açúcar em pó, 60 gramas de gemas, 2 pitadas de sal, 175 gramas de farinha e 8 gramas de fermento em pó. Como a massa açucarada, batemos a manteiga com o açúcar. Em seguida, adicionamos as gemas. E por último, incorporamos o sal, a farinha e o fermento. Refrigeramos cerca de 3 a 4 horas. Com esta massa, estendemos e cortamos uma base. Tende a crescer e não é boa para forrar os aros. Então fazemos uma bolacha grande. Assamos a 170 graus por cerca de 25 a 30 minutos ou até dourar. O cheiro é indescritível. E as possibilidades são exatamente as mesmas de um sablé. Simples, perfeito para combinações muito coloridas e deliciosas. E chegamos à parte final deste tutorial. Vamos recapitular rapidamente. A massa quebrada, podre ou brisa é a mais comum. Para fazê-la, utiliza-se a técnica de arenado ou sablage. É perfeita para ser assada com líquidos. É muito quebradiça. A massa quebrada doce ou sablé é feita com a técnica de arenado. É assada ou pré-assada. Ideal para recheios com cremes e frutas. A massa açucarada ou sucré é feita com a técnica do cremage. É muito mais compacta e resiste melhor à umidade. Muito boa para bolos com conteúdo líquido como ganaches, mousses e compotas de frutas. Finalmente, o sablé breton. Muito delicioso e crocante.
É preparado com a técnica do cremage. Tem os mesmos usos como a massa quebrada doce. E agora vou dar uma receita muito simples para uma quiche Lorraine perfeita. E vou mostrar como fazer um pie de limão maravilhoso de 3 maneiras diferentes. Para uma quiche Lorraine super fácil, precisamos um aro de quiche de 26 a 30 cm e 5 ou 6 cm de altura forrado com massa quebrada e levado ao congelador. 2 ovos, 2 gemas, 250 gramas de leite, 250 gramas de nata, noz moscada, uma pitada de sal, 150 gramas de bacon, uma cebola mediana picada e 100 gramas de queijo ralado à sua escolha, o sei pecorino. Refogamos o bacon. Em seguida adicionamos a cebola. Cozinhamos até a cebola cristalizar. Coamos e reservamos. Misturamos todos os ingredientes restantes com uma varinha mágica, exceto o queijo. Integramos tudo muito bem. Adicionamos a mistura de bacon e queijo. Vertemos no aro de massa quebrada congelada. Levamos ao forno por cerca de 40 a 45 minutos a 170 graus ou até dourar. Deixe esfriar pelo menos 30 minutos antes de servir. Para as 3 versões de pie de limão, usaremos o mesmo creme de limão, mas usaremos 3 tipos diferentes de massa e os 3 tipos de merengue. Para entender bem os procedimentos dos merengues, confira o tutorial de merengues. O link está aqui em cima ou na descrição deste vídeo. Para o creme de limão, começamos por hidratar 2 folhas de gelatina de 2 gramas cada uma. E temos 100 gramas de sumo de limão, 100 gramas de açúcar, 2 ovos, 6 gemas e 200 gramas de manteiga em temperatura ambiente de preferência. Leve o sumo de limão, os ovos e o açúcar a ferver. Depois de ferver por cerca de 15 segundos, adicionamos a gelatina e a manteiga. Emulsionamos bem. Para a primeira combinação, usaremos uma base de massa quebrada doce pré-assada. Vamos colocar o creme de limão fresco e vamos deixá-lo descansar por 1 hora. Enquanto isso, preparamos um merengue francês. Colocamos no topo do bolo com o desenho da sua preferência e levamos ao forno cerca de 30 a 45 minutos a 100 graus. Para as outras 2 versões, levamos o creme de limão a refrigerar, de preferência por 1 noite. No dia seguinte, batemos até obter uma consistência bem cremosa. Para a segunda combinação, usaremos uma base sablé breton e alguns beijos de merengue suíço previamente assados na noite anterior. Distribuímos da forma de nossa preferência. E na última combinação, usaremos a base de massa açucarada. E no topo colocaremos um merengue italiano flambado. E aqui temos 3 maneiras de apresentar um pie de limão.
Muito obrigado por chegar ao final deste tutorial. Fiz este vídeo com muito gosto para todos vocês. Já temos o tutorial de merengues, o tutorial de cremes e o tutorial de bases para tartes ou bolos. Isso completa um treinamento básico de pastelaria internacional. Não esqueçam de me apoiar se gostam do meu conteúdo. Muito agradecido pelo apoio e até a próxima!